Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos na página 438 da biografia de São Paulo Apóstolo, escrita pelo padre Joseph Rosner. Estamos aí no item diante do Sinédrio, a aparição noturna. Então Paulo está em Jerusalém, né? As referências aqui são Atos capítulos 22, versículo 30 a capítulo 23, versículo 25. Existe uma verdadeira psicologia do perigo, e é interessante observar como os diversos temperamentos se comportam diante dele. Para os espíritos românticos, tem qualquer coisa de atrativo e fascinante, que se quer ao mesmo tempo desfrutar e vencer. Essas pessoas encaminham-se para o perigo com brados de alegria, como jovens soldados que vão para a guerra, e como costumam ser de temperamento sanguíneo, é raro que retornem da luta apenas com um olho machucado. Outros tremem à vista do perigo. Os seus joelhos vacilam e caem facilmente no ridículo. Assim costumam ser, sobretudo, os melancólicos. Outros ainda são demasiados fleumáticos para sentir medo, pois não têm fantasia suficiente para imaginar o pior. Mas o verdadeiro herói, seja qual for o seu temperamento, conhece o perigo e não se expõe a ele por mera temeridade. Quando percebe que não é possível evitá-lo, desafia-o corajosamente, sem deixar que a imaginação o amplie indevidamente. Cavalga com plena segurança entre a morte e o demônio, como o cavaleiro do famoso quadro de Dürer, que está na página ao lado aqui. Cavaleiro entre a morte e o demônio. Xilogravura de Albrecht Dürer. Está aqui na página seguinte do livro, né? Paulo era desta têmpora. Quando a sua voz interior lhe mostrava um perigo inevitável, enfrentava-o com valor, sem perder nem por um momento a presença de espírito. Mesmo quando era pisado pela multidão furiosa, mesmo no cavalete do suplício, sempre refletia a sangue frio sobre a tática a adotar. Voltou a ter ocasião de dar provas desta presença de ânimo no dia seguinte, quando o comandante da fortaleza, a fim de esclarecer os motivos da contenda, o fez comparecer diante dos chefes, dos sacerdotes e dos demais 71 membros do Sinédrio. Cláudio Lísias acompanhou-o como escolta até o local da reunião. Desta vez, não foi no pórtico do conselho ou gazite, no pátio dos sacerdotes, mas numa sala do pátio exterior, provavelmente a mesma onde Estevão fora interrogado. Entre os conselheiros sentados em diversos grupos, Paulo reconheceu algumas caras e, sem dúvida, a do antigo sumo sacerdote Caifás. A consciência da culpa que carregava tinha endurecido ainda mais
a alma desse velho celerado, e profundas rugas lhe sulcavam a face. Aparentemente foi o sumo sacerdote, que na época era um certo Ananias, aqui no ano 47 a 59, nomeado por Herodes de Cálcis, quem presidiu pessoalmente o interrogatório. Diga-se de passagem que a dignidade sacerdotal nunca se havia degradado tanto como nesta época. Ananias, da família de Anás, a que algumas fontes judaicas chamam raça de víboras, é-nos descritos pelos contemporâneos como um homem ambicioso e glutão, de uma sensualidade proverbial, que não recuava diante de nenhum meio, nem mesmo do punhal dos sicários, para satisfazer as suas paixões. Paulo, que não mantinha relações com Jerusalém desde havia muitos anos, não o conhecia pessoalmente. Também encontrou pela primeira vez a aristocracia dos saduceus, gente de escassa cultura religiosa que se guiava por uma política de ocasião, manobrando com astúcia e duplicidade entre as oposições religiosas e políticas do seu tempo. Procuravam, sobretudo, evitar quaisquer explosões de entusiasmo religioso ou nacionalista que pudessem ameaçar a supremacia de que desfrutavam. Então, esses são os saduceus, né? Lucas, que não foi testemunha da cena, relata muito sucintamente as deliberações. É provável que Lisas tenha convidado o presidente a formular a sua acusação contra Paulo. Os saduceus denunciaram como politicamente perigosa a doutrina do apóstolo sobre o Messias crucificado por sedição e ridicularizaram as suas afirmações sobre a ressurreição de Jesus e a sua aparição em Damasco. Cada vez que se pronunciavam as palavras ressurreição, espírito ou anjo, chacoteavam com sonoras gargalhadas, ao passo que os fariseus, que acreditavam nessas realidades, se ofendiam visivelmente. Num relance, Paulo percebeu o ponto fraco em que podia apoiar-se para dividir os adversários. A causa estava ganha pela metade. Então, aqui a diferença entre os saduceus, né, e os fariseus. Aqui tem uma nota dizendo assim: os fariseus, separados, chamavam-se assim para se distinguirem do comum do povo pela sua escrupulosa observância da lei. Então, fariseu significa separado, né? Em tempos de Herodes, formavam um grupo solidamente organizado de mais de 6.000 membros, muitos dos quais eram escribas. Eram representantes da tradição judaica, mas muitas vezes defendiam tradições meramente humanas que punham acima dos mandamentos de Deus, coisa que Cristo lhes lança em rosto. Marcos 7, versículo 8. Em oposição a eles, os saduceus rejeitavam toda a tradição, apegavam-se à letra da Sagrada Escritura e por isso negavam a ressurreição individual, a predestinação, os anjos, os espíritos. Atos 23, versículo 8. O Senhor refuta certeiramente essa interpretação materialista das Escrituras na questão da ressurreição. Marcos 12, versículos 18 a 27. Então são essas duas posições aí que estão presentes, né, nesse julgamento de Paulo, né?
No princípio da sua resposta, ocorreu um incidente penoso. Quando o apóstolo invocava o pleno direito da sua boa consciência, que nada lhe reprovava diante de Deus, Ananias, esquecido da sua dignidade e do respeito devido ao acusado, ordenou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Uma bofetada no rosto, numa assembleia pública, representava a pior ofensa que se podia fazer a um filho de Israel, e equivalia a declarar que tinha deixado de sê-lo. É compreensível que Paulo, em cujas veias corria um orgulhoso sangue nobre, perdesse a serenidade por um momento. Enervado, disse Ananias: Deus te baterá a ti, parede branqueada. Tu estás sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei ordenas que me batam. Palavras de Paulo, né? E contra a lei ordenas que me batam. Aqui se revela, mais uma vez, a deformação do senso moral dos fariseus, que apoiaram o ato do sumo sacerdote e se indignaram com a repreensão de Paulo. A desculpa do apóstolo, abre aspas, eu não sabia, irmãos, que é o príncipe dos sacerdotes, fecha aspas, pode interpretar-se de diversas maneiras. Talvez tivesse querido dizer, com uma ponta de ironia, abre aspas, não me ocorreu que pudesse ser sumo sacerdote quem se esquece a este ponto do seu dever. A comparação com o procedimento de Jesus, exatamente na mesma situação, mostra que o discípulo não conseguiu atingir toda a grandeza moral do Mestre. Por outro lado, porém, não precisava copiar letra por letra o procedimento do Senhor, pois não é nisso que consiste a imitação de Cristo. A imagem da parede branqueada acertava em cheio. A expressão caracterizava perfeitamente o sumo sacerdote como um homem em plena decadência, que procurava ainda simular virtude, decoro e retidão, quando por dentro já era todo podridão. Aliás, toda decadência se caracteriza por uma mistura de degenerescência e rebaixamento interior, enquanto externamente se mantém a aparência de integridade. Toda a casta sacerdotal da época estava dominada pelo espírito mundano. Por fora simulavam piedade, enquanto por dentro tudo eram ânsias de poder, cobiças e vaidades. São Paulo representava a antítese total dessa sociedade decadente. Como chefe da jovem igreja, cujos meios eram de índole exclusivamente espiritual. Simplicidade, retidão, pobreza e humildade. A ela pertencia o futuro. A profecia de Paulo chegaria a cumprir-se também neste caso. Alguns anos mais tarde, Ananias seria assassinado num esconderijo onde procurava escapar aos punhais dos sicários. Paulo reparou que, dadas as circunstâncias e a parcialidade do tribunal, era impossível proceder com sinceridade e, numa inspiração súbita, lançou mão da vantagem que obtivera momentaneamente para lançar o pomo da discórdia, levantando a questão da ressurreição. Aqui tem uma outra nota. Diz assim: a fé na ressurreição surge entre os judeus muito depois de se ter difundido entre os egípcios e os persas, Zoroastro.
No começo, aparentemente significava apenas um reerguimento nacional do povo eleito. E foi só mais tarde, como se vê pelo segundo livro dos Macabeus, que assumiu o sentido próprio de ressurreição individual de todos os mortos. A ressurreição universal no fim dos tempos não era, portanto, uma doutrina conhecida antes de Cristo. Voltando então agora ao texto, né? Com efeito, toda a oposição do judaísmo a Cristo provinha, no fundo, da ressurreição do Senhor, que tornava ultrapassada a religião dos hebreus, o seu Estado e a soberania política. O apóstolo lançou, pois, esta simples frase no meio da assembleia, abre aspas, homens, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, e sou julgado por causa da esperança na ressurreição dos mortos. Fecha aspas. Ao ouvi-la, os saduceus soltaram estrondosas gargalhadas contra os fariseus e o processo degenerou numa disputa teológica em que ambos os partidos chegaram às vias de fato, esquecendo-se do acusado. A coisa chegou tão longe que alguns dos rabinos mais qualificados se declararam abertamente a favor de Paulo, admitindo mesmo a possibilidade de um espírito ou um anjo lhe ter falado. Cláudio Lísias, que nada compreendia do debate e que temia pela vida do seu prisioneiro, chamou os guardas e fez conduzir o apóstolo a um lugar seguro. Abre aspas, tive de arrancá-lo à força das mãos deles. Escreve o tribuno numa carta a Félix, segundo relata o Códice de Beza. Alguns críticos censuram São Paulo por não se ter mostrado, neste momento, à altura da sua própria grandeza. Falam de um estratagema e pensam que é grande a diferença entre a sua conduta e a atitude digna e silenciosa de Cristo diante do Sinédrio. Esquecem-se, porém, do caráter radicalmente diverso do sofrimento de Jesus, se comparado com o sofrimento puramente humano. O sofrimento de Cristo teve um valor único, que ultrapassou toda medida e todo o fim humanos. Visava a redenção do gênero humano mediante o padecimento expiatório e livre. Foi por essa razão que o Senhor renunciou aos seus direitos de defesa e a qualquer intervenção celeste ou terrena. Teria podido servir-se do mesmo subterfúgio que o seu discípulo, mas tinha diante dos olhos a humanidade não redimida. Via-nos a todos nós e reconhecia-se como entre aspas, o cordeiro que é conduzido ao matadouro, como a ovelha muda diante o tosqueador. Isaías 53:7. É nessa amorosa obediência sem limites, nesse admirável domínio próprio e nesta silenciosa rendição do Cordeiro de Deus que consiste, mais do que em todos os outros atos de Jesus, o valor expiatório da sua morte dolorosa. Paulo, pelo contrário, combatia e sofria por si mesmo. Estava disposto a morrer, mas cabia a Deus determinar o momento e as circunstâncias da sua morte. Não só podia, como devia, empregar todos os meios lícitos para continuar a servir a causa do Evangelho. Além disso, a crítica que referimos exige demasiado de um simples mortal, mesmo dos mais vertiginosos cumes aos quais o Espírito de Deus pode, às vezes,
elevar um homem como Paulo, esse homem deve lembrar-se de que é apenas um ser humano como nós, que a sua estatura é unicamente humana, e que só um, letra maiúscula, né, excede toda a medida humana. Imaginemos agora o apóstolo na sua cela, na Torre Antônia. Devia estar no limite das suas forças, esgotado pelos acontecimentos desses dias, mas sabia que estava chamado a associar-se ainda mais intimamente ao sofrimento do seu mestre. A expressão ser crucificado com Cristo, que ele usa, né, tinha cunhado nas epístolas aos Gálatas, capítulo 2, versículo 19, e aos Romanos, capítulo 6, versículo 6, ressoava cada vez mais nos seus ouvidos. Era a segunda noite que passava naquele cárcere sombrio, só e abandonado, vigiado, assediado por um ódio que o cercava como um oceano, e foi então que se viu acometido por um desses acessos de desalento e de pavor moral, a que os santos não são poupados, como não foi o próprio Filho de Deus. Quando Pedro se encontra em situação análoga, a igreja de Jerusalém pelo menos tinha velado e orado por ele. Atos, capítulo 12, versículo 5. Agora, dá pena verificar que Lucas não pode registrar um ato de piedade semelhante por parte dos judeus cristãos. Os fiéis da Cidade Santa julgavam ter feito muito suportando o apóstolo sem romperem com ele. Só numa das casas de Jerusalém, uma luz permaneceu acesa durante a noite por amor dele. Os seus amigos Lucas, Tito, Trófimo, a sua irmã e a família desta tinham se reunido para orar e assim contribuíram como podiam para a sua salvação. Aqui ele compara, né, as duas prisões, né? As prisões de Pedro, ocorrida anteriormente, né, em Jerusalém, do mesmo jeito, e agora a prisão de Paulo. Né? A situação era realmente delicada, e a partir desse momento, só o poderoso braço romano seria capaz de salvá-lo. Chegara a hora de dar uma nova orientação à sua atitude diante do povo judaico, e certamente foi durante essa noite que tomou a decisão. Até aquela data, tinha-se considerado como membro da raça judaica e por isso submetera-se muitas vezes à jurisdição hebraica. A partir de agora, tinha de afastar-se definitivamente do seu povo, até no aspecto político, e submeter-se à autoridade e à jurisdição de Roma, às quais se tinha referido com tanta lealdade na sua epístola aos Romanos. Mas os romanos olhavam com cautela os membros desse povo, tão cioso das suas prerrogativas, e um longo cativeiro esperava o apóstolo, com o que o seu projeto de levar a glória de Cristo até Roma e aos confins da terra só podia parecer-lhe irremediavelmente condenado ao fracasso. Depositou então o seu abatimento e todos os cuidados do seu coração aos pés do Mestre, repassando todas as coisas. É interessante essa expressão aqui, repassando todas as coisas em Cristo, antes de a fatiga lhe fechar os olhos. Quer dizer, falando todas as coisas para Nosso Senhor, né, em oração, dando todas as
expressando, né, todas as ideias que ele tinha para nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então repassando todas as coisas em Cristo. Mesmo durante o sono, porém, os seus pensamentos continuaram a trabalhar e o seu diálogo com o Senhor não se interrompeu. Disse que as profundezas do mar permanecem tranquilas quando as vagas se revolvem com furor à superfície. E o mesmo acontecia com Paulo. Quando a sua vida exterior se agitava como um mar encapelado, a sua vida interior permanecia escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3, versículo 3. Este era, na verdade, o segredo da sua existência. Quem poderá dizer, alguma vez, com a alma humana, livre, durante o sono das ataduras cotidianas, como a alma humana, né, pode tomar contato, quer com os demônios das profundezas, quer com os espíritos luminosos das alturas. Subitamente, numa visão noturna, o Senhor apareceu ao apóstolo, como lhe aparecera 20 anos antes no templo. Atos 22, 17. Seria realmente o Senhor? Conhecedor da alma humana e das suas alucinações, Paulo sabe perfeitamente que o príncipe das trevas se disfarça às vezes de anjo da luz. Mas eis que vê brilhar os estigmas da crucificação, como outrora em Damasco, e expõe-lhe as suas preocupações. Teria falado bem dele diante dos pais de Israel, dele, de Nosso Senhor, né? Tem coragem, respondeu-lhe o Senhor, porque assim como deste testemunho de mim em Jerusalém, assim importa que também o des em Roma. Foi o que o Nosso Senhor falou para ele, né? A visão dissipou-se e o apóstolo acordou. Toda a sua tristeza se desvaneceu e no seu íntimo experimentou uma força nova. Uma vez que o Senhor estava com ele, que lhe importava a condenação dos homens? Roma. Esta palavra voltou agora a acender-se na sua alma como a estrela da manhã. Então, essa aparição de Nosso Senhor confirmou mesmo que ele iria para Roma, né? Não nas circunstâncias, obviamente, que ele deveria ter sonhado em ir, né? Paulo e Félix. Atos 23, versículo 12 a 24, versículo 7. Entretanto, os sicários tinham resolvido chamar a si o caso. Prepararam uma conspiração, informando o Sinédrio da conjura e pedindo a sua colaboração. Este, mais uma vez, deu provas de estar disposto a chegar aos mais extremos limites da vileza. Mas o serviço de informações, entre aspas, né, dos irmãos mostrou-se mais uma vez à altura das circunstâncias. E Paulo pôde sentir a sua proximidade solícita e amorosa. Um filho da sua irmã conseguiu ter notícias do plano, talvez por intermédio do pai, que certamente ocupava uma posição elevada e tinha numerosas relações. E a mãe enviou-o à fortaleza para dar a notícia. Paulo ainda estava a refletir sobre a visão que tivera à noite, quando a porta da cela se abriu e o seu sobrinho entrou. O apóstolo perguntou-lhe que notícias trazia. Não havia dúvida de que eram muito importantes. Os membros do Sinédrio pretendiam solicitar ao tribuno que o prisioneiro fosse novamente conduzido à sua presença para poderem examinar mais a fundo
a sua causa. Tudo isso, porém, não passava de um pretexto. Assim que deixasse a fortaleza, seria um homem morto. 40 membros do Partido da Libertação tinham jurado não comer nem beber enquanto não o matassem, e estavam à sua espera em todas as esquinas e vielas, armados com seus punhais. Ouvindo isso, Paulo pediu ao centurião que fizesse conduzir imediatamente o seu sobrinho à presença de Lísias. Foi assim que, momentos antes de receber os enviados do Sinédrio, o tribuno teve conhecimento do que se estava preparando. A responsabilidade começava a pesar-lhe nas mãos, e, em face do que acabava de saber, preferiu remeter o processo ao procurador. Por volta das 9 horas da noite, 2 centuriões, acompanhados por 200 soldados de infantaria, provavelmente arqueiros árabes e sírios, 200 lanceiros e 70 cavaleiros, estavam reunidos num pátio da fortaleza para conduzir o prisioneiro a Cesareia. Qual que era o medo aqui do Lísias, né? É que é o seguinte, como o Paulo tinha declarado para ele que era cidadão romano, né? Ele agora estava protegendo o cidadão romano dos judeus, né? Então ele estava com o maior medo do Paulo morrer nessas circunstâncias nas mãos dele, né? Que também era cidadão romano, né? E tinha conseguido a cidadania, segundo consta, né? Com o preço do ouro, né? E o Paulo não, né? Então, assim, o Lísias, ele estava aqui numa situação terrível, né? Ele tinha que tirar o cidadão romano de lá, né? Que estava em perigo. E olha a quantidade de homens que ele mobilizou, né? 200 soldados de infantaria, 200 lanceiros e 70 cavaleiros. Então 400, quase 500 homens, né? Para tirar Paulo de Jerusalém, né? Estranha cavalgada, e outra, à noite, né? Estranha cavalgada noturna sob o céu estrelado, através dos sombrios desfiladeiros de estreitas gargantas do planalto rochoso da Judéia, com as suas pedras avermelhadas e iluminadas pela lua. De manhã, a coluna terminou a descida do planalto e chegou à fértil planície de Saron, enquanto os ceifeiros ainda se dirigiam aos seus campos e os camponeses batiam nas eiras o trigo, deixando que o vento levasse a palha. Ainda hoje se vê ali a antiga estrada romana, de grandes lajes, verdadeira obra-prima da arquitetura do templo. Aqui na página tem uma foto, né? O deserto da Judéia entre Jerusalém e Antipátrida, por onde Paulo foi conduzido para Cesareia. Então, uma das paisagens que Paulo deve ter contemplado, né, com seus próprios olhos nessa condução dele, né, até Cesareia. Por essa via, Paulo chegou a Antipátrida depois de uma cavalgada de 12 horas. E como ali já não havia por que temer qualquer emboscada, os soldados e os lanceiros regressaram à base, deixando-o com os cavaleiros. Ao cair da tarde, o pequeno grupo penetrou na fortaleza de Cesareia, depois de ter atravessado uma zona de jardins floridos e de chácaras. O porto de Cesareia, situado no local onde se erguera a antiga torre de Estraton, recebera esse nome de Herodes o Grande, seu construtor, em honra de César. Então Cesareia é em honra de César, né?
Servia aos romanos de centro de abastecimento e de base militar para a região. E sediava uma guarnição de 5 coortes e um esquadrão de cavalaria. Essas tropas eram custeadas pelos próprios judeus, cujos impostos se destinavam em parte à manutenção do opressor. Daí provinha o ódio dos zelotes e aquela pergunta feita ao Salvador, abre aspas, é lícito ou não pagar o tributo a César? Fecha aspas. Mateus 22, 17. Então, aqui é uma coisa muito interessante, essa informação aqui histórica, né? Do Padre Rosen, para a gente depois talvez reler esse trecho do Evangelho, né? E a resposta de Nosso Senhor, né? Então, eles perguntavam, é lícito ou não pagar o imposto a César? Esse imposto que era pagar a César era um imposto que servia, né? O povo judeu estava pagando uma quantidade de dinheiro a César, que em parte servia para manter os soldados romanos na sua dominação dos judeus. Né? Então, de certa forma, os judeus estavam pagando quem o escravizava. Né? É o dinheiro do próprio judeu. Né? E há muita sabedoria, né? E eu diria, é uma chave de entendimento, né? Da relação entre o poder temporal e o poder espiritual na resposta de Nosso Senhor, né? Certo? O famoso dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Essa frase define toda a posição, né, dos cristãos e da igreja em relação ao poder temporal. Né? Depois isso vai ser, ao longo dos séculos, né, vai ser explorado e muita coisa será escrita sobre isso, enfim. Né? A residência do procurador, no estilo imponente e faustoso da decadência, era magnífica. Muito legal isso que ele fala. No estilo imponente e faustoso da decadência. Da decadência. Né? Então, a decadência tem o seu Fausto, né? Tem a sua imponência. Né? Então, a residência do procurador era magnífica. Tal como em Jerusalém, era um dos palácios reais construídos por Herodes. E por isso Lucas chamava-lhe Pretório de Herodes. Os prisioneiros de maior importância eram conduzidos a esse pretório do acampamento, também outra expressão, né? Ou mais precisamente ao quartel-general do pretório. Logo que chegou, o comandante do esquadrão entregou o relatório de Lísias ao procurador Antônio Félix e apresentou-lhe o prisioneiro. Pela primeira vez encontraram-se face a face esses dois homens que personificavam dois mundos radicalmente diferentes. Félix, sem dúvida, inspecionou aquele prisioneiro de tão pobre figura com um olhar de superioridade. Na sua presença, leu em voz alta a carta de Lísias,
que constituía um modelo de precisão romana, objetiva, breve e clara, e que depunha claramente em favor do acusado, pois considerava todo o assunto como um problema religioso entre os judeus. Mesma posição de Pilatos, né, com relação ao nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Mas isso não é comigo. Isso é um problema religioso entre os judeus. A seguir, informou-se sobre o lugar de nascimento do prisioneiro. Como a Cilícia era província imperial e não senatorial, o seu tribunal era competente. Por fim, em tom altaneiro, dignou-se manifestar a sua decisão. Ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores. Também este novo encontro com o magistrado do poder romano encerrava para Paulo um mundo de promessas. Foi assim que começou o cativeiro de Cesareia, que haveria de durar 2 longos anos, muito monótonos para um homem de tão intensa atividade. O mundo de um prisioneiro não é muito variado, e por isso São Lucas nos aponta simplesmente em 4 cenas os poucos incidentes dramáticos dessa reclusão. Com isso, queria também desfazer os preconceitos dos judeus cristãos em relação ao seu herói, mostrando como o julgavam favoravelmente as pessoas de fora, os imparciais romanos. Nos Atos dos Apóstolos, os principais atores desse drama saem-se bem. Lucas, na verdade, não está interessado em traçar o retrato de uma época de decadência, como Tácito, Suetônio e Flávio Joséfo, são historiadores, né, desse período, né, que, aliás, nem sempre conseguiram fazê-lo sem ódios nem partidarismos. O evangelista orienta-se para uma ética cristã mais elevada e cobre as debilidades e a vida privada desses personagens com o manto do amor cristão. Para podermos dar-nos conta da magnitude da sua descrição, temos de conhecer o panorama histórico pintado pelas fontes contemporâneas desse acontecimento, né, de Paulo preso em Cesareia. Né? Eu vou terminar, né, essa leitura de hoje exatamente nesse ponto, onde o padre Rosner vai nos informar sobre esse panorama histórico, né? A partir de fontes históricas contemporâneas a esses acontecimentos, né? Ele já citou 3 aqui, ele vai provavelmente se referir a esses 3, né? como fontes históricas, né? Tácito, Suetônio e Flávio Joséfo, né? Tá certo? Então eu termino a leitura aqui, deixando então Paulo em Cesareia, né, nas mãos dos romanos. Note que eles estavam esperando, né, nesse momento que nós deixamos Paulo aqui, eles estavam esperando o chefe dos romanos, né, o Félix, estava esperando chegar os acusadores de Paulo de Jerusalém para então formar o seu juízo e decidir a questão jurídica, né, em relação a Paulo, tá certo? Então eu pergunto se há. Então nós estamos na página 447, né? Eu pergunto se há alguma pergunta ou observação de vocês sobre a leitura de hoje.
sexta-feira o senhor disse que a gente vai sentir muita falta da leitura desse livro, né? Uhum. E há algumas semanas já eu venho incluindo o Padre Rosner nas intenções do meu terço. Eu venho rezando pela alma dele. Parece que ele morreu, acho que em 1947. E se Deus, queira Deus que ele já esteja no céu, mas se não, né, a gente rezar pela alma dele, por tanto que ele, né, depois de tantos anos, ele está contribuindo para o nosso crescimento, né? E se por acaso ele já estiver no céu, Nossa Senhora utiliza essa graça para, né, como diz aquela oração lá dos pastorinhos, né, para aquelas almas que mais precisarem. Que é uma boa prática, viu, Ana Paula? Incluir o Padre Rosner nas nossas orações. Eu não tinha feito isso. Vou passar a fazer. Porque assim, eu não conheço outra obra dele, embora haja, né? Porque, enfim, não tá, deve estar em alemão, né? Enfim, ele morreu muito próximo da escritura desse livro, né? Esse livro, se não me engano, bom, aqui está falando que a edição que a Quadrante usou foi a 25ª edição de 1963, né? Mas eu imagino que ele tenha escrito esse livro já próximo ao final da vida, né? Então, assim, digamos assim, é uma obra quase que a obra da vida dele, né? Eu tenho certeza. Ele escreveu um outro livro sobre Paulo, né? Fala aqui, inclusive, né? Publicou ainda postumamente O Mundo de São Paulo, que deve ser um livro que fala menos de Paulo, mas mais sobre o mundo em que ele atuou, né? As circunstâncias culturais e civilizacionais em que Paulo atuou, né? E provavelmente esse segundo livro que tem relação com São Paulo, deve ter sido escrito com o material que ele acumulou, né, para escrever esse livro, este que nós estamos lendo, né? Então, enfim, é um homem realmente que foi completamente imbuído, né, na vida dele do espírito de São Paulo, né, o Padre Rosner. E muito boa a sua prática, e acaba sendo uma sugestão para todos nós, né, de rezar pela alma dele. Se ele estiver no céu, ele estará tendo colóquios, digamos assim, celestiais com o próprio São Paulo, né? Enfim. Mas muito boa, muito boa. Fica aí como sugestão para nós todos, né? E com relação àquela coisa a gente vai sentir falta do livro, né? Quando a gente lê um livro tão extraordinário como esse, e a gente vai chegando no final, a primeira coisa que a gente fala a gente pensa, puxa vida, tá acabando, né? E segundo é assim, o que nós vamos ler depois, né? Como é que a próxima leitura vai se comparar, né, com uma coisa tão bela, né, como esse livro? Esse é a minha, digamos assim, é a minha situação agora, né? Que livro a gente escolheria, né, para continuar as leituras, né, matinais, depois desse, né? A minha situação atual, assim. Eu estou aqui a pensar, né, que tipo de livro nós vamos, enfim, ler depois desse. Mas
enquanto ele está ainda não acabado, né, vamos curtindo os últimos. Aí nós temos ainda 100 e poucas páginas, né, para cobrir, mas vamos pensando aqui o que nós vamos fazer depois, né? A Cristina levantou a mão. Diga, Cristina. Salve Maria, professor. Salve Maria. Só para colocar na sua lista, não sei se tem traduzido a Crucificação de São Pedro, de Pascal Bernardin. Tem não. Eu tenho ela aqui em francês. Tem não. Mas acho que o livro não é biográfico, não, né? Ele Não. acho que fala mais. Não, ele fala mais da crise da igreja, da crucificação de São Pedro, no sentido da crucificação da igreja, como uma metáfora da crucificação de São Pedro, mas no sentido de que essa crucificação agora se torna a crucificação da própria instituição da igreja, né? Quer dizer, ele é um livro sobre a crise da igreja, é um livro monumental. E como os livros do Pascal Bernardin, né, ele tem numerosas citações, né, dos documentos, inclusive dos documentos do concílio. Eu sei que o pessoal lá de Ribeirão Preto, aqueles que mantêm aqueles sites católicos de Ribeirão Preto, se não me engano é assim que o nome, eles são ligados à fraternidade. Como é que é? Dominus Est. Isso. Eles tinham, pelo menos, um projeto de tradução desse livro. Eles têm um vídeo, quem tiver interesse pode ver lá no YouTube deles. Eles têm um canal no YouTube. Tem uma palestra de um rapaz falando sobre esse livro e falando sobre o sonho dele, da pessoa que estava fazendo o vídeo, de traduzir o livro. E isso tem já 1, 2, 3 anos, eu não lembro exatamente a data desse vídeo. Mas talvez eles estejam em andamento essa tradução, né? Mas não é exatamente sobre São Pedro. Quem dera que a gente tivesse uma obra, eu não conheço pelo menos, né? Uma obra sobre a vida de São Pedro equivalente a essa, né? De São Paulo, né? Na verdade, eu imaginei que tivesse, nessa obra do Pascal, tivessem dados mais detalhados, né? Não. Eu sabia que era assim. Não, né? Não. Eu vou procurar, professor, sobre São Pedro. Pois procure. Eu estou precisando de sugestões, sabe? Pra gente. Porque assim, tem muitas biografias, por exemplo, tem uma publicação do CDB com duas biografias extraordinárias, né? Extraordinárias por causa dos santos, né? Eu não li as biografias, não sei o teor do texto nem nada, mas uma sobre Santo Inácio de Loyola e outra sobre São Francisco Xavier. São duas longas biografias. Tem uma biografia também que eu li só partes, páginas, etc., que também é uma biografia que talvez fizesse sentido para nós, que estamos, digamos assim, interessados na Revolução Francesa, que é uma biografia do São Luís Grignon Maria de Montfort, que foi editada pela editora Permanência. Nem sei se está ainda em edição. Por que eu falo que é da Revolução Francesa, né? Porque o São Luís ele foi muito influente numa região da França chamada Vendéia. E foi exatamente da Vendéia que apareceu a grande reação católica contra a Revolução Francesa, né? Então, esse livro também pode estar em foco, né? Tem um outro livro recente da Flos Carmelli,
que é sobre São Carlos Borromeu, né? que é um eu não sei o que está havendo aqui não, está cheio de barulhinho aqui no meu computador, não sei se caiu aí. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Ah, então tá. Não, tem um de São Carlos Borromeu, da Flos Carmelli, editado. Quer dizer, livros não faltam, né? Mas eu estou preocupado é que a gente tenha um livro, pelo menos, que seja compatível com essa elevada leitura que nós tivemos, né? Mas, por favor, podem sugerir aí a próxima leitura. Vamos pensando aí, juntos, tá certo? Então, gente, mais alguma observação? Mais alguma pergunta? Então, Deus lhes pague a presença e a paciência. Tenham todos um santo dia. Retornaremos amanhã, se Deus quiser, na página 447, tá certo? Fiquem todos com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.